Olá, moçada, vamos para a aula de geradores, que está na apostila 1, módulo 8, página 82, perfeito? E depois os exercícios na página 84. Então vamos lá. Geradores elétricos e lei de Pouillet. Primeiro passo: qual é a função de um gerador? Se nós pegarmos um gerador, aliás, qualquer gerador, ele recebe uma outra modalidade de energia, que aqui eu estou chamando de energia não elétrica. Vai transformar isso em energia elétrica e o restante transforma em energia térmica. Então, olha, ele recebe energia não elétrica, transforma em elétrica e também em térmica. Quando se fala em um gerador ideal, significa que ele não esquenta. Então aí podemos pensar toda a energia não elétrica sendo transformada em energia elétrica. Princípio fundamental da conservação da energia. Na realidade, a lei de Lavoisier, né? Toda a energia não elétrica vai ser transformada em energia elétrica mais energia térmica. Mais para frente, no caderno 2, esse conceito vai se tornar mais importante. Perfeito? Agora vamos ver a notação e a equação. A notação eu já parcialmente representei para vocês. Duas placas, uma menor, outra maior. A placa menor, o terminal negativo, a maior, o positivo. O que eu não tinha apresentado ainda é essa resistência acompanhando aí. Vejam bem, eu coloquei essa resistência aqui ao lado do polo positivo, mas poderia ser ligada aqui no polo negativo, perfeito? Não existe um local. Junto a essas placas vai aparecer uma voltagem. Até a aula passada eu chamava de voltagem total. Agora vamos dar um outro nome, esse é o quarto nome que aparece para a voltagem: força eletromotriz. E a resistência, a maioria dos examinadores chamam de R'inho, mas poderia chamar de Rão, não tem problema algum. Esse U total, ou E, chamado de força eletromotriz, e o R'inho de resistência interna. Agora, os senhores estão lembrados que lá na aula número 2, eu disse que o gerador é o único elemento que no seu interior a corrente vai de menos para mais. Então observem aí a corrente entrando no polo negativo e saindo no positivo. E esse gerador vai fornecer uma certa voltagem que a maioria dos examinadores chamam de U, porque lembra a palavra útil. É a voltagem que nós utilizamos. Agora acompanhem o raciocínio. Isso daqui é o total de voltagem. Essa resistência, ela gasta voltagem. Qualquer resistência, U igual a RI. Então a voltagem nessa resistência vai ser R'inho vezes I. E o que nós utilizamos vai ser o quê? O total menos o que o R'inho gastar. Então ficamos com a equação que a parte que nós utilizamos é a força eletromotriz, ou a voltagem total, menos a voltagem no R'inho, que seria R'inho vezes I. As unidades no sistema internacional são essas: voltagem, volts, força eletromotriz, volts, resistência, ohm, e corrente, amperes. Perfeito? Essa é, então, a chamada equação do gerador. Agora, continuando ainda no capítulo Geradores Elétricos e Lei de Pouillet, vamos ver a curva característica de um gerador. Eu não sei se os senhores estão lembrados, mas curva característica é quando nós temos um eixo DDP, o outro eixo corrente, que são as duas variáveis. E a equação é U igual a E menos RI. Observem aqui que tem um menos. Isso é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta.
Como tem esse menos, é uma função que desce. Então, seria uma função desse tipo, né? Uma reta que desce. Agora vamos verificar as extremidades. Esse primeiro ponto não tem corrente. O segundo ponto não tem voltagem. Então, lá no primeiro ponto não tem corrente, no segundo ponto não tem voltagem. Conclusão: no primeiro ponto nós vamos ter U igual a E menos R vezes o I, que é zero. Só que R vezes zero dá zero. A gente chega que U é igual a E. Então, se vocês substituírem zero aqui no lugar do I, vocês vão chegar que U é igual a E. Segundo ponto, nós temos U igual a zero. Quando U for zero, nós temos, no caso de um gerador, né, o que chamamos de curto-circuito. Eu não sei se os senhores estão lembrados quando eu falei em curto-circuito. Quando nós colocarmos um gerador em curto, a maior corrente que ele cria é a corrente de curto-circuito. Então aí nós temos a corrente de curto-circuito, que já já eu vou mostrar como chegar nessa equação E sobre R. E agora, uma propriedade que eu não usei em resistores, porque eu fico com medo do examinador mudar a posição dos eixos. Mas aqui vai ser muito importante. A tangente desse ângulo entre o gráfico e o eixo das correntes dá a resistência do elemento. Perfeito? Então, nós temos o quê? A maior voltagem ali, aquela que corta o eixo das tensões, é a força eletromotriz, e a maior corrente é a corrente de curto-circuito. Vamos ver agora circuito simples e a lei de Pouillet. Um circuito simples, ele contém um gerador e um resistor. Os senhores vão ver que mais para frente nós vamos ter mais que um gerador, aí nós vamos achar o gerador equivalente, e mais que um resistor, nós vamos achar o resistor equivalente. A voltagem no gerador é a voltagem no resistor. Perfeito? Mas por enquanto não vamos trabalhar com isso. Olhem bem. Nós temos a placa menor terminal negativo, a placa maior terminal positivo, e agora eu vou ilustrar algo, aliás eu vou ilustrar várias vezes, é para encher o saco mesmo, porque principalmente o magnetismo, quem não souber, é exercício de bobeira. Nenhum gerador, a corrente vai do menos para o mais. Agora observe que a corrente ela é contínua em todo o circuito. Eu tentei ilustrar isso daí para mostrar que nós temos todos os pontos com a mesma corrente. E ela tem, no nosso caso, sentido horário. Como é que eu faço? U igual a RI, vocês estão lembrados dessa equação, passo R dividindo I igual a U sobre R. Aí nós podemos colocar da seguinte forma: I é U total sobre R total. No lugar do U total, eu coloco a força eletromotriz, que é o outro nome do U total. E no lugar do R total, a resistência, que vai ser o R'inho, mais o que tiver de equivalente. Perfeito? Que observem que aí todos têm a mesma corrente, nós temos uma associação série. Essa equação é chamada de lei de Pouillet. Beleza? Então não se esqueça que no gerador, dentro do gerador é o único local que a corrente vai de menos para mais, e fora dele de mais para menos. Agora vamos para os exercícios que estão na página, começa, né, na página 84. Primeiro exercício. Uma bateria de automóvel apresenta a curva característica abaixo. A força eletromotriz e a resistência interna da bateria valem respectivamente, e aí está o gráfico. Bom, gente, esse ponto é a força eletromotriz, é a maior voltagem, é onde o gráfico corta o eixo das tensões. Isso pode ser chamado de circuito aberto ou gerador em aberto. Então, quando mencionarem um gerador está em circuito aberto, é esse o ponto que ele está mencionando.
perfeito? E esse outro ponto é a corrente de curto-circuito, isso é o ICC. Mas esse ICC pode ser calculado por E sobre R. Eu vou trabalhar de uma outra forma, vou pegar esse ângulo e a tangente do ângulo é igual a R. Agora, observe, tangente é cateto oposto, que é 12, sobre cateto adjacente, que vale 4. 12 por 4 dá 3 ohms. Então, nós temos 12 volts, 3 ohms, alternativa dado. Beleza? Então, tá aí, ó. Não se esqueçam que aquele ponto de maior voltagem, mas tem que ser onde corta o eixo das tensões. Vale a força eletromotriz. Exercício 2. A diferença de potencial obtida nos terminais de um gerador em circuito aberto é de 12 volts. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a corrente elétrica fornecida pelo gerador vale 5 amperes. Perceber os dois termos, circuito aberto e curto-circuito. Nessas condições, a resistência interna do gerador é, em ohm, igual. Olha, só para chamar a atenção de curva característica, eu vou resolver por curva característica. Então, nós temos circuito aberto, a voltagem é 12 volts. Circuito aberto é esse ponto. Nós temos o E 12 volts. Em circuito aberto, o U vale 12 volts. Curto-circuito, a corrente vale 5 amperes. Curto-circuito é esse outro ponto embaixo, de máxima corrente. Aqui nós temos o curto-circuito. Aí podemos fazer o seguinte, olha, a tangente do ângulo dá a resistência. Tangente, nós temos cateto oposto 12, oposto ao θ, tá? E cateto adjacente 5. 12 por 5, 2,4, alternativa A. Perfeito? Perceberam que pelo gráfico, além de eu estar recordando, sai mais rápido. Exercício 3. Para determinar a resistência R de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volt, já escrevam aí força eletromotriz 1,5 volt. Um estudante monta o circuito abaixo. Ele utiliza um resistor de resistência R, 1 voltímetro e 1 amperímetro A. Com a chave S fechada na posição 1, o voltímetro e o amperímetro fornecem, respectivamente, as leituras 1,45 volts. Essa é a voltagem útil, aquela que nós utilizamos, e a corrente de 0,50 A. Considerando-se o voltímetro e o amperímetro como sendo ideais e a resistência dos fios conectores desprezível, A. Calcule a resistência interna R da pilha. Olha, ele deu esse circuito, perfeito? Então, item A, chave na posição 1. Vamos colocar a chave na posição 1. Então, vamos ligar a setinha lá no ponto 1. O que acontece? Esse fio pendurado do lado direito não vai funcionar. Ele está ligado só de um lado. Então, vamos sumir com ele. Perfeito? Sumimos. Aí, nós temos a corrente vai ter o sentido horário. Por quê? Ela vai do menos para o mais dentro do gerador. E a corrente em 1 voltímetro, eu acho muito bom que os senhores guardem isso. Vale 0. A resistência interna do voltímetro ela é infinitamente grande, por isso a corrente vale 0. Então, para recordar, vamos lá, a corrente nesse caso tem o sentido horário. Por quê? Ela entra no menos do gerador e sai no mais. E observe que por fora a corrente vai de mais para menos. Beleza? Bom, equação do gerador. U igual a E menos RI. Vamos substituir. Item A. O U, a parte que nós utilizamos, está aqui, ó, 1,45. O E, ele disse lá no início que vale 1,5. R'inho e o I vale meio, que foi o que ele informou ali em cima.
Aí ficamos com 1,5 pula a porteira, né? Passa para o outro lado, subtraindo. 1,45 menos 1,5 dá menos 0,05. O menos 0,5 pula dividindo, sai R igual a 0,11. Tranquilo? Agora vamos colocar item B. Ele quer a resistência R. Olha, a voltagem do gerador ele fornece para o resistor. Então, 1,45 é igual ao R e a corrente é a mesma. Os senhores viram aí na parte animada que a corrente é a mesma. Sai R 1,45 por meio, isso dá uma resistência de 2,9. Perfeito? Então, ó, o circuito simples é aquele que a voltagem do gerador é igual à voltagem do resistor que estiver ligado aos seus terminais e a corrente no gerador é a mesma corrente no resistor. Item C. Faça uma previsão de qual será a leitura do voltímetro quando a chave S estiver aberta, justificando sua resposta. Então vamos pegar a chave aberta. Chave aberta, gente, não tem corrente. Experimentem desligar o interruptor da sala de vocês ou do quarto. Vai apagar a lâmpada, porque não vai existir corrente. Toda vez que os senhores abrirem a chave, a corrente vai ser zero. Então você tem o gerador aí, tem o voltímetro ligado aos terminais do gerador, não tem corrente. O voltímetro lê a voltagem em quem estiver em paralelo com ele. Quem que está em paralelo com ele? O gerador. Aí temos a equação do gerador, ficamos com U igual a E, 1,5, menos R, que é 0,1, vezes o I, que é 0. Isso dá U igual a 1,5 volt. Mas isso é a força eletromotriz. Sim, um gerador, quando ele não estiver funcionando, se vocês ligarem um voltímetro aos seus terminais, ele vai ler exatamente a força eletromotriz. Então nós temos a leitura do voltímetro, que é o U, 1,5 volt. Item D. Determine as leituras no amperímetro e no voltímetro quando a chave S estiver fechada na posição 2. Chave na posição 2. Vamos levar a chave para a posição 2. Está lá. O que acontece? Essa resistência ficou com apenas um dos terminais ligados. Vamos eliminar, ela não vai funcionar. Perfeito? E aí vamos ter a corrente. Novamente no gerador, a corrente vai de menos para mais. E qualquer elemento em paralelo com zero, isso é chamado de curto-circuito. Essa corrente que vai percorrer aí, vai passar pelo gerador e vai passar pelo fio que está criando o curto-circuito, é a maior corrente que o gerador pode criar. É a chamada corrente de curto-circuito. E ele quer a leitura do voltímetro zero. Tá? A leitura do voltímetro zero. Agora, a leitura do amperímetro. I é U total sobre R total, que é E sobre R total. Qual é o total de resistência que eu tenho aí? O total de resistência que eu tenho vai ser o R e mais a resistência que está aqui fora, que ela vale zero. Peão, e o voltímetro? No voltímetro não passa corrente. Perfeito? Então ficamos com I, que é o ICC, vai ser 1,5 por 0,1, que dá 15 amperes. Logo, a leitura do amperímetro vai ser de 15 amperes. Perfeito? Talvez seja bom os senhores irem parando esse exercício, né? E vai anotando. Agora, o exercício de número 4 diz: dada a curva característica do gerador, determine a resistência interna do gerador e a força eletromotriz do gerador. Gente, vamos ampliar esse gráfico para ficar mais fácil para nós trabalharmos, tá certo? Vamos pegar esse triângulo, olhem, esse cateto vai de 12 a 24, vale 12. O outro cateto vai de 4 até 8, portanto ele vale 4. E esse ângulo, θ, a tangente vai ser a resistência. Então, tangente de θ igual a R, sai R, o cateto oposto ao θ, 12, o cateto adjacente, 4, 12 por 4 dá um R de
3 ohms. Perfeito? Estão percebendo por que eu usei o gráfico naquele outro exercício no 2, que não tinha o gráfico. Agora, o igual a E menos RI. Eu vou pegar um ponto. Olha, ou eu pego esse de voltagem 24 e corrente 4, ou eu pego esse outro ponto que eu estou colocando na cor verde, voltagem 12 e corrente 8. Eu vou fazer com 24 e 4, depois façam com 12 e 8. Vocês vão ver que vão chegar ao mesmo resultado. 24 é igual ao E, menos o R, que é 3, vezes o I, que é 4. Sai E, 36 volts. Por que 36 volts? 3 vezes 4 dá 12, negativo. Pula para o outro lado, fica positivo. Mais 24, 36. Então, resposta. R 3 ohms e E 36 volts. Perfeito?